obrigado já agora pelo convite também aqui ao Mais Semanário para estar aqui convosco e falar, partilhar um bocadinho também da vida por estes dias, nas paróquias e tudo que se tem feito. Não, foi ordenado em 99. Sim. A primeira paróquia foi na Póvoa de Lanhoso, em Mouro, num sábado, e depois mais duas no domingo, que foi Crespos e Pousada. Foram as minhas primeiras 3 paróquias. Depois, no ano seguinte, fiquei só no Arciprestado de Braga, portanto, deixei a paróquia de Mouro e fiquei com a paróquia de Santa Lucrécia, e foi nessa transição que fui convidado para fazer o curso de capelão militar. Portanto, foi nesse contexto que eu vim aqui à Póvoa parar, podemos assim dizer, foi na necessidade de arranjar um capelão militar para o quartel e um para Amorim, que era uma freguesia muito próxima do quartel, e então foi por isso que o Dom Jorge me chamou e convidou para vir para aqui, porque reunia no fundo essas duas condições. Era a parte de pároco que ele necessitava em Amorim, mas também a parte de capelão militar. Portanto, vim aqui parar nesta conjugação das duas realidades, a parte do quartel e a parte paroquial, primeiro em Amorim, só depois mais tarde em Londres. A atividade começou primeiro pela música, com um apoio muito forte do Dr. Manuel Moreira Gesteira, então com coros de crianças, de adolescentes, de jovens, cria-se uma dinâmica muito especial nas comunidades. E depois, em Londres, em 2005, que fui nomeado pároco também de Londres, e aí é que, para fazer face às necessidades da paróquia, a paróquia tinha passado por muitas obras profundas de restauro da residência paroquial, com cortejos, leilões, com peditórios, com vendas de madeira, de bolsas, isto é, ainda faltava uma pequena parcela para pagar dessas obras. E foi aí que surgiu a ideia de criarmos lá em cima, no alto do monte, o Hard Rock. Foi uma coisa muito pequenina no início, que depois, com o apoio, a autarquia percebeu que aquele espaço tinha potencial, podemos assim dizer, para crescer, e foi-nos ajudando ao longo do tempo também a criar condições para receber, porque não é apenas um espaço de angariação de fundos, passou a ser também um espaço que não há igual no sentido do convívio das gerações. Isto é, que de repente no alto do monte estão 4 gerações de uma família. Chega-se à sexta à noite, não há muitos sítios onde a família possa ir só junta e onde todos se sintam bem. Claro que o que acontece muitas vezes é, às vezes o pai vai falar com os amigos, a mãe com as amigas, os filhos juntam-se com os outros colegas da escola ou dos estudos ou daqui e da acolá. Às vezes o pessoal chega lá acima, separa-se e depois juntam-se ao fim da noite para regressar a casa. Acontece muito também isso, mas rapidamente deixou de ser algo apenas paroquial, focado na angariação de fundos para fazer face àquelas necessidades, mas passou a ser um sítio onde as famílias se sentem bem. E não é muito normal, como dizia, um espaço que consiga juntar todas as idades, 3, 4 gerações, é normal encontrar lá. É assim, a força é sempre os jovens, não é? Mas eu costumo dizer que aquilo que o torna único é isto. Às vezes faz-se uma ideia dos jovens que é os jovens isto, os jovens aquilo, mas o certo é que no hard rock todos se sentem jovens e todos, se quisermos olhar para o que é a juventude, que é a alegria, a irreverência, tudo isso que faz parte do ser jovem, não é? Esta ousadia, o certo é que no hard rock encontramos tudo isso em todas as gerações. Não apenas os jovens, mas nós temos lá, mesmo nas nossas equipas de voluntários, uma boa parte da equipa são feitos por adultos e até idosos. Sempre
Aliás, ainda hoje me relaciono muito bem. Alguns, claro, que já não são jovens, não é? Já não estão no grupo, mas ainda hoje tenho muitos amigos do meu primeiro grupo de jovens, que foi precisamente em Moura, em 99, na Póvoa Lanhoso. Já fiz o casamento de uma série deles, batizados dos filhos, e ainda hoje às vezes nos encontramos e até passámos férias juntos, ainda deste primeiro grupo de jovens, esta primeira paróquia de 99. Eu, quando era jovem, eu sempre tive o contacto com os jovens. Portanto, mesmo no seminário, mais até no escotismo, eu fiz parte do CLA, dos caminheiros da minha paróquia de Sandamos, de Guimarães, onde sou natural, e em Sandamos, de Guimarães, para mim sempre foi normal estar com os jovens, sair com eles, conviver com eles, seja nas reuniões, e tal como sempre foi normal, rezar, ir à novena, rezar o terço, ir à missa. Isto é, sempre foi, era tão normal sair com eles como rezar. Nenhuma coisa nem outra para mim me fazia qualquer confusão. Pronto, sempre quis ser padre, desde pequenino, nunca quis ser outra coisa, sempre quis ser padre, mas sempre gostei de estar perto dos jovens, por assim dizer. Porque os jovens, ouvimos muitas vezes dizer que os jovens são o futuro, e parece que é algo, quando dizemos que os jovens são o futuro, parece que estamos a adiar o tempo deles. E o tempo deles não é no futuro, é agora. Portanto, os jovens são e cada vez se diz mais isto e se foca mais isto, os jovens são o presente. Agora é preciso deixá-los ser jovens e é preciso deixá-los também fazer a diferença, não é? Que é às vezes aquilo que eles não encontram, esta oportunidade para serem jovens e transformarem o mundo e a sociedade com a sua visão, com a sua irreverência, com a sua ousadia, com a sua criatividade, não é? E nós hoje podemos estar a perder esta oportunidade, não é? A oportunidade de olharmos para os jovens como o presente, não como o futuro. E quando dizemos que são um presente, porque a gente diz, olha, quando alguém faz o aniversário, a gente leva um presente, não é? São um presente também neste sentido, são uma oferta que nós não devemos recusar. Toda a sua capacidade de trabalho, de ousadia, como dizia, de trazer um ar fresco também à própria sociedade, nos mais variados níveis, e à própria Igreja, claro que lá está. Não é? Portanto, os jovens sempre olhei dessa forma, claro que depois na liberdade de cada um, não é? Uns querem andar pela Igreja, outros não, isso aí depois, estas coisas partem sempre mais do que cada um deles, do que propriamente daquilo. O importante é se eles sentirem algo ao nível da Igreja, da sua comunidade, as portas não se lhes fecharem. E é isso que é o importante, que eles perceberem que há espaço para eles e há espaço para eles também deixarem a sua marca e transformarem a Igreja, transformarem as suas comunidades. E estas jornadas que estamos a viver da juventude, não é? Vem-nos também abanar no bom sentido e mostrar também o que é a força dos jovens na própria Igreja. E isso, as jornadas, eu acho que assustam muita gente, porque foi uma coisa que nasceu com os jovens e tinham de ser os jovens para criar um monstro desta dimensão. Quando o Papa entregou a cruz em Roma, o Papa João Paulo II entregou a cruz aos jovens para eles a levarem nos seus encontros. Não existia encontro mundial da juventude, nem sequer estava previsto criar nenhum. Depois lembraram-se, olha, por que não fazermos o encontro de jovens cristãos? E de um momento para o outro passou a ser um encontro que junta jovens da Igreja Católica, mas também outros que não são da Igreja se querem juntar. Tudo isto acontece precisamente pelos jovens serem o presente. Aqueles que querem ser o presente, aqueles que querem ser também uma oferta para a sua comunidade, uma oferta para a Igreja, aqueles que querem marcar a diferença. E claro que quando nós vamos ouvindo muitas vezes dizer a Igreja está envelhecida e depois levamos como encontro desta dimensão, afinal, o que é que se passa?
o que é que está aqui a acontecer, que nós não estamos a perceber. E este é o tempo de que, acho que aos bocadinhos, Portugal começa-se a perceber da dimensão do que aí vem e daquilo que está aqui a chegar, que é uma bênção muito grande para a nossa Igreja, não é? Que não só mexe connosco no bom sentido, mas também vai colocar muita gente a pensar e a perceber que é preciso deixar os jovens serem jovens na Igreja. É preciso deixar que eles tragam a sua irreverência, a sua ousadia, e não podemos ter medo dos jovens, pelo contrário. Eu acho que as jornadas são como que, como é que me diz? Uma brisa suave que passa pela Igreja, não é? As jornadas, nós vivemos as jornadas de várias formas. Por exemplo, nós aqui no nosso arciprestado, na Póvoa de Varzim e Vila do Conde, já recebemos a cruz. E a cruz visitou as paróquias todas. Há outros arciprestados onde isso não aconteceu. A nossa organização entendeu que a cruz devia visitar as comunidades todas. Deu-nos a oportunidade de já, nas nossas paróquias, vivermos um bocadinho das jornadas. Não é? Depois temos outro momento, que eu acredito que vai ser o momento que mais vai marcar, que é a capacidade das paróquias e dos cristãos serem hospitaleiros. Até que ponto os nossos cristãos, não é, são hospitaleiros? Até que ponto os nossos cristãos são capazes de abrir a casa e a porta a outros jovens? Porque eu sou cristão, mas ser cristão é preciso estender a mão. Não é só com a boca. Portanto, quantos cristãos nós temos aqui de porta aberta? Este é o grande desafio que temos. Porque isto vai ser o grande momento da nossa Igreja. O grande momento da nossa Igreja vai se viver entre o dia 26 e o dia 30. Que vai ser o dia em que Braga, Lisboa, Coimbra, Leiria, Famalicão, Barcelos, Esposende, Guimarães, o dia em que estes jovens, em que estas dioceses vão receber jovens de todo o mundo. Os jovens chegam uma semana antes a Portugal e são espalhados pelo país. Ora, esta semana vai ser de uma beleza enorme. Muitas vezes as pessoas, há muita gente, por exemplo, na nossa zona, que praticamente não convive com outras realidades. Vão ser jovens de outro país, de outra cultura, a entrar pela casa dentro das pessoas, a tomar um pequeno almoço com elas, a trocar experiências. Como é que na nossa paróquia fazemos assim? Nós organizamos isto aqui. Como é que vocês vivem a fé? Nós temos esta troca de experiências, depois de culturas, não apenas da vida religiosa, de tradições, este comunicar, mas às vezes, olha, não falo lá muito bem inglês, e é com gestos e com isto, com aquilo. Quer dizer, podem no nosso arciprestado vir da América do Sul, podem falar português, virem do Brasil, podem de outros países de língua espanhola, e nós falamos o portunhol, que é famoso, não é? E acabámos por conseguir comunicar mais ou menos com eles, mas não sabemos bem de que países, não é? É que virão à diocese. Nos próximos tempos já começamos a saber isso. Mas este momento vão ser as nossas jornadas. O momento mais belo das jornadas vai ser esta capacidade de abrirmos as nossas portas. Aí sim. Porque depois vai acontecer tudo em Lisboa. Vamos ver alguns momentos para a televisão, mas não, vamos ver. Vamos ouvir a mensagem do Santo Padre, mas viver as jornadas foi neste bocadinho da passagem da cruz e vai ser esta semana. E hoje vivemos agora e aproveitamos o momento, que é o único, ou não sei sequer quando é que Portugal voltará a receber outro evento destes. Não acredito que tão cedo. E mesmo para os nossos jovens participarem, as próximas jornadas provavelmente serão noutro continente até. Nem serão na Europa. Portanto, isso quer dizer que as próximas implicarão até despesas muito maiores, que já implica o voo, já não vai para ir de autocarro, não é? Portanto, esta é mesmo uma oportunidade única para os nossos jovens participarem
mas também para as nossas famílias viverem as jornadas. E aqui a Póvoa de Varzim e Vila do Conde são 5.000 jovens que vão chegar aqui. Acredito que até a vida destas duas localidades vai mudar por estes dias. Não é? As redes, tal como o nome diz, é estar em rede. O Papa Francisco desafia-nos muito a ir às periferias existenciais da sociedade. Para as jornadas, desafia os jovens a serem criativos, ousados e poetas. O certo é que nós temos muita gente que anda, e muitos jovens que andam à margem da igreja. Nem sabem sequer o dia-a-dia da igreja, não conhecem. Isto é, muitos conceitos, uns errados, outros certos, vão-se metendo na cabeça dos jovens, ouviram isto daqui, ouviram de lá, mas nunca viveram. Muitos passaram pela igreja, mas nunca chegaram a ser cristãos. Foram batizados, mas dizeram, sou cristão, sigo Cristo. Muitos são capazes de fazer a catequese, depois deixaram a igreja e perderam o contacto completo com a igreja. Nunca chegaram uma pessoa diz, eu sou cristão porque sigo Cristo. Não sigo uma doutrina, não, uma pessoa real, e procuro que a minha vida seja inspirada em Cristo. O certo é que nós temos hoje muitos jovens, e a geração dos pais dos jovens, essa geração perdeu muito os hábitos de oração. Quando eles eram jovens, eu lembro-me de pequenino, ir pela mão da minha mãe, do meu pai, da minha avó, à missa. Havia o mês de maio, à noite, numa escola primária, perto da minha casa, e nós não íamos à igreja, que era longe, mas íamos ao mês de maio, lá com Monte Largo, organizava naquela escola primária, não é? Íamos lá a rezar o terço, era impensável falhar um dia. E eu e muitas outras crianças, adolescentes, que crescemos juntos, era para nós a fé passava pela mão do pai ou da avó para a mão dos filhos ou dos netos. Não é? O cardeal Dom António Marte, que era o cardeal de Fátima, dizia que a fé bebe-se do leite materno. Ora, nós criticamos muito os jovens que andam afastados da igreja, mas quem os afastou foram os pais. Os pais é que se afastaram. Se os pais andam afastados da igreja, como é que os filhos podem andar na igreja? Se os pais mandam os filhos à catequese, mas depois não fazem caminho de fé com os filhos, não vêm rezar à igreja com os filhos, como é que nós podemos esperar que eles andem e que eles saibam o que é a igreja? As redes sociais, eles podem não ter fé na igreja, mas todos eles têm fé no telemóvel. Todos eles podem não estar na igreja, mas nas redes sociais estão todos. As redes sociais acabam por ser uma forma de conseguir chegar, não é, a muitos que de outra forma não conseguiria. E o facto de estar em várias redes sociais também permite, há uns que estão mais numa, outros gostam mais de outra, outros gostam mais, permite chegar também a diversos tipos de gostos, não é? Produzindo naturalmente conteúdos, depois procurando produzir conteúdos específicos para cada rede social, não é? Aí consigo também chegar a muita gente e procurar levar uma perspectiva diferente do que é ser igreja, e depois, se eu conseguir que de um momento para o outro alguma coisa toque o coração através da rede social, já valeu a pena estar lá, não é? Um bocadinho por aí. Nas redes sociais, eu já estava nas redes sociais de uma forma mais institucional, não assim dizer, isto é, estava nas redes sociais porque tínhamos o Alunos em Movimento, tínhamos o Hard Rock, o Santuário da Senhora da Saúde, depois a Paróquia de Amorim, isto é, tínhamos as páginas institucionais. E eu, como Padre Guilherme, não estava muito presente. De um momento para o outro, nós parou tudo. E que conteúdos tinha para partilhar nas páginas das redes sociais? Claro que começámos na pandemia com as paróquias e com outros padres a fazer a transmissão. Logo no primeiro confinamento, até com a ajuda do Mais Semanário, fizemos, cada padre
fazia a homilia e transmitíamos o padre a proclamar o Evangelho e a fazer a homilia nas redes sociais das nossas paróquias. Isso até foi com a ajuda aqui do mais semanário, de Sr. Gil, na altura que andámos a fazer esse trabalho, de procurar levar uma mensagem a quem estava em casa. As paróquias, comecei a celebrar a Eucaristia também e a transmitir em direto a própria Eucaristia dominical nas páginas das paróquias, mas depois comecei a perceber que este confinamento, este isolamento, as pessoas estavam a ficar mais impacientes, mais nervosas, mais tristes também, muitas delas, e foi aí que eu sei, quem me conhece, por acaso alguns amigos meus, já às vezes iam dizendo isso, que tenho um bocado a veia do humorista. E então eu dizia, tu havias se não fosses padre, podias ter seguido a veia do humorista, não sei o que mais e tal. Sempre gostei desta... E nas minhas conversas, normalmente sai sempre uma brincadeira, uma frase, um momento de alegria, anedotas não é mais... É mais o bom humor que as anedotas. As anedotas já é outra ciência, não é? Já é outra ciência, mas é mais o bom humor do que propriamente o estar pelo meio, uma piada que sai e tudo, é mais assim. Então comecei a trazer isso também para as redes sociais, a procurar trazer um bocadinho de humor. Claro que no início ainda foi uma coisa muito estranha, mas depois aquilo começou no Facebook. Depois do Facebook eu não tinha Instagram, e agora comecei também a fazer alguma coisa no Instagram, e depois do Instagram foi o TikTok. Foi o TikTok também, nem fazia ideia, o TikTok, aquilo é para os miúdos, ninguém liga nenhum, para que eu vou estar no TikTok. Depois começou um, outro, olha que não, aquilo há muita gente, podem não estar a produzir nada, mas estão lá, estão a ver, estão a seguir, estão a acompanhar. Portanto, atenção que o TikTok, o pessoal às vezes, é uma rede muito menosprezada em relação às potencialidades que lá estão e tal. E o certo é que também, olha, já agora, deixa ver, tenho alguns amigos também que já estão, que também na pandemia começaram a trabalhar, eles logo no início, no TikTok, o caso do Vicário, do Sr. Miguel, da Anabela Mota, a esposa dele, a Carol, não sei o quê, uma série deles começaram logo desde o início no TikTok a fazer ali umas brincadeiras e tal. Eu, como fazíamos alguns programas nas redes sociais juntos, eles lá me entusiasmaram, tens de ir para o TikTok, tens de fazer algumas coisas, não sei o que, tu vais ter jeito para aquilo e tal, não sei o que, não custa nada arriscar e tal, não é? Às vezes aquilo corre bem, outras vezes não corre tão bem, mas se a gente não arriscar e não fizer, nunca sabe, não é? Então foi por aí também que na pandemia fui passando de uma para outra, mantenho-as todas ativas, não é? Continuo a usar o Facebook para um determinado público e determinadas, mais para partilhar notícias da vida da igreja, o Instagram para outras funcionalidades que têm mais ligadas à música, o TikTok mais na parte do humor e da alegria. De vez em quando, alguma mensagem mais séria vai passando lá pelo meio. Essas não viralizam, mas o pessoal que segue vai vendo e ficam lá guardadas também. Assim, para mim, a novidade é as pessoas acharem estranho, porque não devia ser estranho. A igreja devia estar onde estão as pessoas, não é? Como dizia o Papa Francisco, desafia a igreja a sair da sacristia, a não ficar fechada, a ir onde estão as pessoas, às periferias, isto aqui, em Portugal, é certo que em Portugal, nas redes sociais, a criar conteúdo, não há muitos sacerdotes, não é? Mas eu sigo vários da América do Sul, por exemplo, América Latina, que há uma grande quantidade de sacerdotes a produzir conteúdo, e alguns diariamente, que é uma coisa impressionante. Na Polónia há um ou outro também, mas eu não percebo muito bem a língua, é mais complicado. Mas há nos Estados Unidos também há alguns católicos. Em Portugal, Portugal e talvez na Europa, a igreja tem assim um bocadinho mais vergonha. É um bocado assim mais... Tenho assim um bocado mais receio de o que é que as pessoas podem dizer. Será que elas vão entender? Será que vão tomar a mal? O pessoal tem assim, pensa muito, faz muitas contas.
E essas coisas têm de ser naturais, seja nas redes sociais, se não forem naturais também não resultam, não é? A homilia é sempre isso, não é? A homilia, naturalmente, não é um momento em que nós vamos atualizar a mensagem. Se nós dizemos que o Evangelho é boa nova e depois aparece lá o padre carrancudo, triste, enervado com meio mundo, também é uma boa nova. Que boa nova é que está aqui? Se é uma boa nova, é uma notícia alegre, não é? E o Evangelho ou é boa nova, ou é alegria, ou não é Evangelho. Não é? Portanto, nós não podemos atualizar Cristo sem alegria. Portanto, e isso é o que deve... Claro que há dias que me dói a cabeça e que todos nós temos aqueles dias que às vezes gostávamos... Quantas vezes até se prepara uma homilia e depois aquilo não sai como outras vezes, isto hoje vai correr mal e corre bem. Portanto, há muita coisa que nos ultrapassa, não é? Importante é a gente preparar sempre, naturalmente, e preparar sempre com esta perspectiva. Se vamos falar de Cristo, vamos falar de alegria. Porque ninguém quer um Cristo triste, abatido, um cara de sétimo dia do funeral, não é? E às vezes os cristãos têm muito essa cara. Pensam que para ser cristão tem de ter uma cara de sétimo dia de funeral. Claro que hoje, problemas e dores de cabeça há tantos durante o dia. Se o pessoal chega à igreja e leva com mais, às tantas pensa 2 vezes antes de entrar lá, não é? Portanto, a igreja também não é um ópio, não é? Mas a mensagem de Cristo sempre foi uma mensagem de esperança, de alegria, de libertação, não é? E é isso que nós, padres, devemos transmitir, naturalmente, seja no altar, seja nas redes sociais. Muito bem. Muito obrigada, era isso. Obrigado.